paz do Senhor a todos. Este é mais um episódio do podcast Cultura em Chamas e hoje venho-vos trazer aqui uma convidada que é a minha conterrânea e que está à frente do Ministério da Igreja Missão Alcançando Gerações e situada em Vila Real de Santo António. Hoje apresento-vos a pastora Vânia Reis. Obrigada, pastora Vânia, por aceitar este convite. Amém. Eu cumprimento também todos lá em casa. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui e poder falar um pouco, amém, do meu testemunho e daquilo que Deus tem feito na minha vida. Amém. Olha, gostaria de iniciar esta entrevista de forma que conheçamos um pouco do teu testemunho, pastora. Não só na sua caminhada, mas como é que foi o conhecer a Cristo? Então, há um tempo atrás falar um pouco do meu testemunho era um pouco ainda difícil, mas hoje o Senhor tem me curado, porque eu penso que ao longo da nossa caminhada nós vamos sendo curadas à medida que nós vamos aprendendo de Cristo. E a minha vida, eu nunca fui cristã. A minha família, eu sempre fui criada no espiritismo, nunca tive bases de quem era Deus, que Deus existia, que um dia havia um Deus que poderia fazer alguma coisa pela minha vida, que havia um Deus que poderia me adotar como filha. Então, eu fui criada numa família completamente estruturada, numa família com problemas, tanto psicológicos como até morais. Então, eu acredito que eu conhecer a Cristo é um milagre de Deus na minha vida. Porque, resumidamente, se eu não conhecesse a Cristo hoje, eu já estaria morta. Porque foi uma vida muito turbulenta de muitas coisas, de abandono, de pai, de situações de violência doméstica. Eu sou a primogênita, a filha mais velha, então sempre acompanhei a minha mãe em toda a vida dela. Então, toda a trajetória da minha mãe, eu seguia a trajetória dela e eu vivi coisas que eu não desejo a nenhum adolescente, nenhuma criança hoje em dia passar. De violência doméstica, de ver a minha mãe completamente louca, a minha mãe com tentativa de suicídio, a espumar pela boca. Então foram situações muito difíceis. Hoje estávamos num lugar, amanhã íamos para outro lugar, porque não havia uma estabilidade. É impensável conhecer a Jesus, conhecer Deus ou seguir por esse caminho e muito menos pensar um dia ser pastora. Eu me lembro de um episódio, porque eu tive uma vida tanto na infância como na adolescência e já depois da fase adulta, até aos meus 22 anos foi quando eu conheci Jesus. Eu tive uma vida muito turbulenta, de passar fome, de tentativa de violação, de tentativa de suicídio 3 vezes, de roubo, de lesbianismo, de tudo aquilo que a gente entende hoje, né? Que vai contra os princípios e contra aquilo que o Senhor acredita. Mas eu me lembro que tinha uma pessoa na minha família que acreditava em Deus. Aí, não na religião que nós estamos hoje. Sim. A minha avó. E nisto, a minha avó, ela criou-me, porque a minha mãe depois tinha uma série de problemas e acabou que eu tive que vir, a minha mãe estava no Porto e eu tive que vir para o pé da minha avó e então foi um tempo muito difícil. Porque eu já não tinha pai, porque o meu pai não me queria e depois também tinha ficado sem minha mãe. Depois fui o resto do tempo criada pela minha avó e a minha avó era testemunha de Jeová. E no momento que eu estava a passar de tanta tribulação, de tanta coisa, tanto no meu interior, eu fui uma criança sempre atingida psicologicamente. Eu hoje consigo precisar isso, que o intuito do inimigo era deixar-me louca e até acabar com a minha vida, né? Mas eu queria tanto Deus que a minha avó apresentou-me e eu fui. Então tive 4 anos nas minhas Jeová.
mas eu acredito que há uma razão para tudo e há um propósito para tudo. Eu acredito. Eu acho que Deus sempre se nos apresenta na forma como nós sentimos a necessidade. Ou seja, se a mim foi o abandono e a rejeição, ele vai surgir como pai, Mas aí é que entra. não é? E isso mexe com a nossa estrutura, é mesmo na nossa necessidade de conhecermos alguém que pode suprir essa necessidade, ele se apresenta dessa forma. E isto é extraordinário. E depois, posteriormente, é que nós vamos entender que ele é mais do que aquela parte que Sim. nos faltava. Que ele é nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Pai, Sim. nosso amigo, nosso intercessor. E é de facto é grandioso ver como é que cada um vai conhecer a Cristo na primeira instância, no primeiro momento, não é? Não é da mesma forma. Às vezes revela-se de formas múltiplas, diferentes formas, e de facto ver cada testemunho, como Deus se apresenta a cada um, faz-me aumentar a minha fé, não é? Porque de facto nada é por acaso, Deus não faz nada por acaso, não é? Ele surge na tua vida quando tu estavas com uma fragilidade imensa, não é? E aqui o quebrar esse ciclo, não é? De rejeição, de abandono, de violência doméstica é muito difícil. E o que eu tenho visto ainda há bem pouco tempo, e desculpa estar a partilhar isto, mas de facto aqui o Espírito Santo me levou a esta história. Ainda neste fim de semana alguém me dizia que a irmã tinha sido vítima de violência doméstica e tinha suicidado, e agora via outros familiares da família com o mesmo comportamento. E então eu pensei assim, de facto, nós, como cristãos, entendemos que quando conhecemos a Cristo, nós levamos uma carga muito grande, que é quebrar esses ciclos geracionais, e entender que somos libertos por Cristo e que agora precisamos de romper. Não é? Porque todas as vezes que Satanás vier com aquelas palavras ou com aquelas tendências, não é? De que vais ser a mesma coisa que os outros foram, que a tua família foi, que o teu pai foi, que a tua mãe foi. O Senhor nos diz: não, tu já és liberta, nunca te esqueças disso. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão para ti, e tu não és aquilo que o inimigo diz, que as pessoas dizem. Sim. Tu és aquilo que eu te chamei para ser. Há uma coisa que é muito interessante. Isso, muitas pessoas que estão a ouvir lá em casa, elas vivem na igreja, elas vivem com Cristo, mas elas ainda não têm Ele como Pai. Aí me perguntas assim, mas Vânia, porquê é que tu dizes isso? Eu tive anos na igreja. Eu fui consagrado ao diaconato, fui consagrado ao presbitério, porque depois eu de estar nas minhas de Jeová, a minha mãe converteu-se. E quando ela se converte, eu apanhei uma depressão. E foi aí na depressão que o Espírito Santo ele me fisgou. Resgatou de novo, não é? Ele me trouxe de volta à origem, àquilo que ele tinha para mim. Mas né, às vezes nós achamos que nós entramos na casa do Senhor, nós conhecemos a Cristo e que as coisas elas são assim, Automáticas. mas não são. Porque uma das coisas que me custou mais a entender e a ver foi Deus como Pai. Como é que agora, ao fim de 22 anos, uma criança que foi rejeitada pelo pai que me fez, fui criada por outro pai e com 9 anos ele, quando soube que eu não era filha, rejeitou-me. Como é que agora, com 22 anos, chega alguém e chega um Deus que quer cuidar de mim, que usa alguém para cuidar do meu cabelo
E isto, quem está lá em casa, quem passa por esse sentimento de rejeição, sabe que a pior coisa que nos podem fazer é virem querer cuidar da gente. Porque como nós nunca fomos cuidadas, Nós não temos resposta para isso. nós não deixamos. Nos constrange. Sim. Nos constrange. E quando me foi apresentado um Deus, agora tem um Deus que nunca vai te deixar. Como assim? Se eu fui deixada pelos outros, como é que eu agora vou ter um pai de verdade que ele não vai me deixar? Jamais. Então, por algumas vezes, eu me revoltei contra Deus, porque eu achava que Deus iria fazer a mesma coisa que os meus pais carnais, físicos, me fizeram. Só que Deus, ele não é assim. E isso surpreendeu-me de uma forma positiva. Porquê? Porque às vezes nós achamos que eu tenho uma ferida, eu era repleta de traumas. Eu era uma miúda completamente. Eu entrei dentro da igreja, eu parecia. Nós portugueses usamos a expressão bicho do mato. E eu entrei dentro da igreja, eu não cumprimentava ninguém. Se eu entrasse dentro da igreja e tivesse um grupo de mulheres, e se eu chegava depois, eu não conseguia entrar. Aí o espírito da rejeição, ele começava assim: pois é porque ninguém te ama, estás a ver? Uhum. É mais uma vez tu vais ser rejeitada. Aqui neste lugar tu vais continuar a ser rejeitada. E aquilo eu fechava-me. Aí eu ia para o meu lugar. Eu chegava a ir embora da igreja, apanhava as minhas coisas, apanhava os filhos, apanhava o marido e levava tudo à rasta. Só que o amor de Deus, ele é tão... Maravilhoso. O amor de Deus, ele é Tão grandioso. ele vai além daquilo que nós podemos imaginar. Hoje, eu consigo receber um presente do meu pai. Hoje eu consigo usar Deus usar alguém para dizer aqui, eu vim te abençoar. Deus mandou te abençoar. Porque até isso era difícil. Era muito. E os meus traumas, eles não foram curados do nada. A forma com que Deus, ele fez na minha vida, eu digo para mim, né? Deus tem a forma de trabalhar com cada um. Exatamente. Hoje Deus me usa naquilo que mais eu fui maltratada, que é para ajudar mulheres a se curarem. Mas naquela altura Deus não usou ninguém. Deus não usou ninguém para ser instrumento de cura na minha vida. Eu era doente e ninguém via que eu era doente. Eu sofria do lado das pessoas e ninguém conseguia ver que eu estava a sofrer. Eu fazia coisas dentro da igreja porque eu era uma pessoa ferida, porque eu queria chamar a atenção para notarem que eu estava ali, nem que fosse para me chamarem a atenção. Só que ninguém notava. E isso, só que há uma coisa que eu digo, e eu digo até para as mulheres, que eu sei que vai ter mulheres que vão estar-me a ouvir, que têm o mesmo problema que eu já tive. Hoje eu sou curada para a glória do Senhor. Amém. Hoje eu sou curada para a glória do Senhor. Mas a minha cura levou anos. Anos. Eu me lembro de episódios que eu me sentia rejeitada, não é porque as pessoas me rejeitavam. Eu digo isso lá para casa. Às vezes o nosso sentimento de rejeição não está envolvido no exterior. Está dentro de nós. Está com a forma com que nós fomos criados, a forma com que nos trataram. Não é que as outras pessoas no exterior, todas as pessoas nos rejeitem. Não é nesse sentido. É a forma com que eu enxergo o mundo, as coisas à minha volta. Então, eu hoje digo lá para casa que Deus, ele ainda cura. Só que há um episódio que eu me lembro, tem vários iguais, mas eu me lembro, eu tinha ciúmes das minhas irmãs, porque eu não tinha dinheiro para fazer uma unha. Eu nunca fui uma criança e uma adolescente habituada a ter um sapato tipo da moda, como a gente costuma dizer.
E aí, quando eu fui para a igreja, isso começou-se a refletir na forma com que eu enxergava os outros. E eu ia para casa e era a dor mais profunda. Porque eu sei que quem sofre de rejeição passa muito. E às vezes é incompreendido e incompreendida. Porque às vezes há atitudes inconscientes que nós fazemos por conta do espírito de rejeição que as outras pessoas à nossa volta não conseguem. Só alguém que já passou é que vai se aperceber dos gatilhos que são dados que aquela pessoa está a dar um pedido de socorro. E eu me lembro que eu ia para casa e a minha alma sangrava. E eu chorava para Deus e eu dizia: Senhor, este ciúme e esta inveja não me pertencem. Sabes quando tu tens algo dentro de ti que tu sabes que não te pertence? E eu dizia, eu batia com a testa, com a cabeça no chão, e eu chorava, eu gritava, eu dizia: Senhor, cura-me. Cura-me porque eu não consigo viver mais assim. Aí o processo da minha cura foi doloroso. O processo, porque eu era uma pessoa muito ansiosa. E o que é que eu fiz? Deus falava comigo agora e eu pensava que a promessa ia se cumprir amanhã. Aí Deus falou. E falou assim: eu vou te levar pelas nações, abre as tuas mãos, eu estou-te entregando as nações, a tua voz vai ser ouvida em lugares que tu menos imaginas. Eu tenho um povo para ti de dura cerviz. E eu dizia assim: Senhor. Aí o que é que eu fiz? Mirabolante, né? Deus me deu um nome. Missão Alcançando Gerações. Amém. Nessa altura. Só que nessa altura não foi amém. Nessa altura, a própria revelação de Deus me fez eu me extrapolar. Aí o que acontece? Deus me deu um nome, então eu pensei assim: é agora. Deus me está dando o nome, é agora. Eu vou partir para cima, eu vou abrir uma igreja e é agora. E o meu esposo ali do lado de mim: não, amor, não é para fazer, não é para fazer. Não, Deus deu o nome. Eu tenho um canal no YouTube que é o Missão Alcançando, é o Alcançando Gerações. Tinha uma página no Facebook, era o Alcançando Gerações. É agora. Então eu comecei a ir para o monte, eu comecei a fazer lives e abríamos a igreja no físico. Aí uma pessoa completamente almática, doente da alma, almática, porque quem é doente da alma vai pensar e agir com a alma. Aí acontece o quê? Abre a igreja, despreparadíssima para isso, porque não era o tempo. Só que eu achava, a voz que eu ouvia dentro de mim, eu achava que era Deus. Aí saí, pedi a bênção, saí da igreja onde estava, fui, comecei a fazer. No início estava tudo maravilhoso. Porque Deus, Ele como Pai faz isso. Ele nos dá corda. Aí envolvi-me com um casal de forma almática, um casal de pastores. Aí aconteceu o quê? Quando Deus diz assim: espera aí, que agora a corda já está muito extensa, já não posso deixar passar daqui. Se eu deixar de passar daqui, é morte na certa. Então Deus fez o quê? Puxou-me o tapete. E nisto que Deus me puxa o tapete, esse casal se levantou, caluniou eu e o meu esposo. Saíram da nossa casa onde nós abrimos as portas, demos comida, tirámos os nossos filhos da nossa cama. Nos difamaram perante Vila Real inteiro. Foram nas igrejas que a gente não podia tomar a ceia. Acabaram comigo naquele momento. Eu não tinha feito mal a ninguém. Eu só era uma pessoa ansiosa que queria viver a promessa de Deus fora do tempo. E que fez as alianças erradas. Alianças erradas. Aí acontece o quê? No meio dessa difamação toda, fechámos a igreja. Voltei eu envergonhada para casa, humilhada. Aí, sabes o que Deus fez? Tirou-me do meio de igreja. Agora ficas um mês, eu e tu. Mas é claro, mas o diabo não perde uma. Porque onde está eu e Deus, onde estás tu e Deus, o inimigo vai querer entrar e dizer assim: estás a ver?
É aí o teu lugar. Porque era eu e Deus, mas foi um mês de choro. Foi um mês de tristeza. Aí acontece o quê? Estou lá eu, caída. E o diabo na perduma, né? Porque o diabo diz assim, estás a ver? Aí é o teu lugar. Pai, é esse. Mais uma vez, Volta tudo ao início. volta tudo ao início. Volta aos gatilhos todos. Volta à rejeição, volta ao abandono. E volta tudo o que se viveu lá atrás. E que a gente pensava que estava decorado E não estava. e enfiado num poço, né? E não está. Desse episódio veio Missão Alcançando Gerações. Só que o Missão Alcançando Gerações não era para aquele tempo. Aí acontece o quê? Deus usa todo aquele contexto para me curar. Foi um mês que parecia uma eternidade, mas quando Deus me permitiu voltar, eu chorava e eu dizia para Deus: Senhor, que saudade! Eu tenho tanta saudade de sentir a tua presença. Eu tenho tanta saudade de abraçar alguém. Eu me lembrava quando o Senhor me usava para abraçar alguém. Porque nesse momento, nesse mês, todo mundo foi embora. Porque não é porque o homem queria ir embora, é porque Deus permitiu que todos fossem embora. Sim. Até os laços, mãe, todo mundo foi embora. Fiquei eu e o meu esposo e os meus filhos. E Deus e o inimigo. E o inimigo sempre me fazendo lembrar. Aí é o teu lugar. Tu não vais conseguir sair daí. E sempre eu lá, no chão. Aí o Espírito Santo falava assim: filho, a voz que tu ouvias não era eu. Foi um engano. A voz que tu ouvias não era eu a falar contigo. Era a tua própria alma. E tu te extrapolaste nas tuas próprias decisões. Sempre consultar. Só que aí Deus falou assim: mas eu, como teu pai, eu apanhei na situação que tu próprio te meteste e usei para te curar. Amém, glória a Deus. E ele é especialista nisso, não é? É assim. Ele é especialista nisso. É, de facto, eu tenho uma história também e percebo perfeitamente essa parte da rejeição e do abandono. Eu não tive um abandono físico, eu tive um abandono emocional de pai. E é difícil porque era sistematicamente eu estava em contacto com ele, não é? Porque o elo de ligação nosso era a minha mãe. A minha mãe é a cola da família, não é? É aquela que une até hoje a família. Só que houve um momento em que aquilo fazia muito mal, porque eu era quase invisível para ele. E o facto de eu ter aceitado Jesus foi a maior dor que eu podia fazer. Sim. E desde aí, eu nem sequer poderia falar sequer do nome de Deus ali naquela mesa. E muitas vezes eu entrava calada e saía muda, como se costuma dizer, para não entrar em conflito nenhum. Porque quando a gente estamos apaixonados por Cristo, só o que sai da nossa boca é Cristo. Sim. E eu queria que eles pudessem experimentar aquilo que eu estava a experimentar. Só que eu sou humana, Sim. não é? E a família tem um grande peso emocional para nós, não é? E de facto é que muitas vezes não soube lidar com aquilo, com o facto de estar a viver a mesma história. E a perguntar muitas vezes ao Senhor porque é que tu não mudas esta história? E até que chegou um ponto, quem tem que ser transformada sou eu. Sim. E não os outros. Eu tenho que ser a primeira. Eu tenho que lidar com essa frustração. Sim. Eu tenho que saber lidar para alcançar o coração deles. Sim. Mas isto, lá está. Isto não é um processo rápido. Não. É porque muitas vezes é-nos apresentado um evangelho que é tudo muito rápido. Isso é um engano. Não é? Mas
na realidade, quem tem processos de cura profundos leva muito, muito tempo para serem curados. E tem que querer ser curado. Aí é que está. Porque o que é que acontece? Nós precisamos identificar que nós temos um problema. E hoje em dia, se não houver uma verdade, se nós não contarmos a verdade, não tem uma cura verdadeira. Porque os processos de cura não são instantâneos. É um processo e leva tempo. Para desconstruir o que foi construído leva tempo. Porque eu tenho umas bases familiares, tu tens bases familiares, e quem estiver lá em casa tem as suas bases familiares. Só que o que é que acontece? Quando nós vimos para Cristo, Ele vai quebrar todas essas bases. Todas as bases que estão erradas, Jesus Ele vai quebrar, o Espírito Santo vai quebrar. Só que o que é que acontece? Ele é tão meiguinho que Ele vai quebrando aos poucos. O Senhor, Porque Ele senão nós desmoronávamos. não dá. Não dá. Eu perguntei, eu fiz a pergunta para Deus: Senhor, por que é que só agora é que tu me curaste? Eu era uma pastora consagrada. Por que é que só agora? Estavas à espera que me consagrassem a pastora para eu, de ser consagrada, é que me estapelei. Uhum. Aí fez-me lembrar. Ainda ontem ministrando lá na igreja, eu estava ministrando sobre Davi. Davi ele foi ungido a rei, mas não lhe deram logo a coroa. Porque tinha que passar pelo um processo de transformação. Tinha que passar por um processo de identidade. E é a mesma coisa connosco. Só que hoje é apresentado o Evangelho. Eu vou para a igreja? Não. Enquanto eu não ser curada, eu não posso fazer nada. O tempo que eu mais fui usada em cura, que Deus me usou para curar a alma de jovens, foi quando eu estava a sangrar. E as pessoas me dizem: não, se tu não fores curada, tu não podes curar. Quem disse? Comigo foi diferente. Foi o tempo que Deus mais me usou. E muitas vezes nós, é assim, na nossa caminhada podemos estar curados desse processo e naquele dia estarmos a sangrar por alguma coisa que tenha acontecido. E agora vamos parar? Não. E muitas vezes, nesses dias, foi quando Deus me levantou e disse assim: não, com quem diz, agora deixa lá a tua dor lá da mão, vai lá ser usada para aquela pessoa. E quando estava a ser usada por outra pessoa, estava a ser automaticamente curada, Isso é juntamente com a pessoa. verdade. E de facto é extraordinário, é porque não é acerca de nós, Não. é acerca de tudo Sim, aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. é verdade. E às vezes a gente esquece disso, porque a gente somos Esquece. um bocado egoístas e estamos assim, ai, é a minha dor, ai, é a minha dor. E somos todos assim, ai, é Sim, a minha dor. Mas o Senhor quer-nos dar uma visão de águia, que é, tu não estás a ver o meu reino, não estás a entender o meu reino. Não é? Aquela pessoa precisa de ti. E de facto é extraordinário de ver, e só mesmo quem consegue estar atento ao Espírito Santo e àquilo que ele quer fazer é que sai da sua dor e vai alcançar outra vida. sim. Mas Por isso, nós mesmos, nós ficávamos ali. mas esse é o verdadeiro amor. Nós reconhecemos quando nós alcançamos o verdadeiro amor, quando nós conseguimos sair da nossa bolha e dizer assim: não, eu neste momento estou a precisar de um abraço, mas o Espírito Santo está-me a mandar abraçar. É, Eu neste momento eu preciso de uma palavra, mas a palavra que o Espírito Santo está-me a usar para mandar dizer o outro é o que eu precisava de ouvir. Só que como a palavra de Deus ela corta dos dois lados, à medida que Deus nos usa para o outro, Deus está a cortar no nosso lado também. E isso é maravilhoso. Deus é muito bom. Olha, tu já falaste e tocaste aqui em vários assuntos e várias perguntas que eu tinha aqui, mas queria tocar aqui noutro pontozinho que ficou aqui só de passagem. Como é que é pastorear? Quais são os desafios
hum, o que é que tu sentes que tem sido complicado de gerir, desde o início que abriste a igreja até agora? Quais são os maiores desafios? O maior desafio para mim, como pastora, não sei, os pastores que estão lá em casa vão ouvir, não sei. Para mim, o maior desafio de um pastor é conseguir dividir a carne do espírito. Em que sentido? Porque há momentos que a gente quer agir na carne. Há momentos que a gente quer punir. Há momentos que as pessoas são ingratas e nós queremos partir para cima. Porque a gente é humano. Claro. E a ingratidão, ela dói. Esse é o meu maior desafio. É sempre aí que eu tento me policiar com Deus. Porque não é sobre eu punir. É sobre o que o Espírito Santo ele quer fazer na vida da pessoa. Porque às vezes um momento menos bom, e eu como passei por estes traumas, Uhum. para mim é a coisa mais linda, o pastoreio, porque eu gosto de pastoreio face a face. Eu não gosto do pastoreio, somente vou à igreja somente para ter o culto, prego no altar, vou-me embora e já acabou. Não, eu gosto do pastoreio de gabinete. Acompanhar a vida da pessoa. Sim, eu gosto de discipular, eu gosto de cheirar a ovelha. Porquê? Porque eu nunca tive. Isso é muito tão importante, não é? É só mesmo por Cristo, com Cristo, é que a gente consegue dar aquilo que a gente não teve, Sim, não é? E o Senhor é que faz essa transformação toda. sim. E Mas ser de facto pastora, é muito maravilhoso ver esses sim. testemunhos, não é? Mas vou-te dizer uma coisa. E pelo meu sorriso tu vais ver. Eu ouço às vezes alguns pastores dizerem assim, que peso tão grande. Eu não acho. Deus tem sido muito bom. É claro que nós lidamos com pessoas ingratas, só que a ingratidão das pessoas às vezes não é sobre nós, é sobre o que está dentro. Exato. E quando nós enxergamos assim, dói menos. É. Então eu amo fazer o que faço. Amo. Eu por mim passava o dia inteiro junto com as ovelhas, não posso, né? Porque eu tenho uma casa, tenho filhos, tenho marido, então não posso. Mas eu por mim passava. Aqui o peso é mais o espiritual, não é? Eu acho que entendo por aí, que é principalmente os convertidos, os recém-convertidos, vão ter ali um processo, né? São os melhores. E batalhar esse processo são os melhores, mas também dão trabalho, não é? Nesse sentido. Mas nós também fomos as pessoas mais difíceis, não é? Sim, E portanto, se nós, quando a gente. Houve uma frase muito interessante quando o senhor também ministrou fortemente comigo, quando eu li essa frase e às vezes questionava, poxa, aquela pessoa é tão difícil, o senhor fez-me olhar para mim. Eu fui a pessoa difícil, não é? Eu para chegar a Cristo fui a pessoa difícil, não é? E houve uma transformação. Agora não sou a pessoa difícil, mas eu outrora fui a pessoa difícil de lidar, sim, não é? E por causa desses processos de cura e de rejeição e de exposição, a minha parte foi a exposição, porque a minha família era muito conhecida e eu dava um pé em falso e já estava toda a gente a cair em cima. E então eu disse na adolescência: eu não quero mais esta coisa de ser exposta. Eu rejeito isto em nome de Jesus. Percebes? sim, E eu tive que ser curada disso, porque quando Deus nos chama para a exposição. chama. E levou tempo, levou muito tempo. A primeira vez que eu subi num altar para pregar,
Eu quase não conseguia, porque aquilo, tipo, o microfone quase que ia para a direita, para a esquerda e não ia para o centro, né? E portanto eu tremia as minhas pernas como varas verdes, né? Porquê? Porque lá outrora eu coloquei uma sentença em mim própria, né? Eu não queria ser exposta. E de facto isto vai-nos moldar a nossa visão, as nossas características e depois nós precisamos descortinar tudo isto. O que é mais difícil? Edificar alguém do início ou reconstruir o que já estava edificado? Construir o que já estava edificado. Porque é que eu digo que eu prefiro ter uma igreja cheia de recém-convertidos? Vão dar trabalho, sim. Vão ter o carrapicho aqui, e depois fica endemoniado ali, depois tem a cura da alma aqui, e chora aqui, faz birrinha aqui. Mas pelo menos não ter falsas doutrinas, né? Não ter falsos Nós evangelhos. reeducarmos alguém é uma função muito difícil de um pastor. Uhum. Pessoas que já trazem bases. Como é que nós agora chegamos e desconstruímos umas bases que foram dadas para lhes passar bases de amor, de perdão? Porque há pessoas, eu tenho apanhado pessoas que veem, as pessoas que estão, olha como é interessante, as pessoas que Deus envia para o nosso ministério são pessoas que foram rejeitadas noutros lugares, porque davam trabalho. Eu fui a pessoa que dei trabalho e fui rejeitada muitas vezes em várias igrejas Sim. e muito incompreendida Então, o que é e que com nós muitos dizemos? burburinhos por trás de mim e que eu reagia como se não tivesse a passar, mas já sabia o que é que estava-se a passar. E isso custou-me muito, mas eu nunca verbalizei isso, Vânia, para nenhum descrente. Sim, Sabes porquê? Porque eu entendi o que era o claro, Evangelho. óbvio. Eu entendia que aquilo que era errado, mas que eu jamais poderia denegrir a igreja. Sim, Porque a igreja não era feita pelos homens, a igreja foi instituída por por Deus. Deus. Sim. E jamais tem uma palavra minha contra a igreja. E isso é E, maravilhoso. e isto custou-me, Hum. porque eu virava para um lado, virava para o outro e achava que não tinha ninguém para desabafar. E sofri sozinha, sozinha. Mas o Senhor tinha um propósito. Até nisso, quando tu estás sozinha com Deus, é o melhor momento para tu aproveitares. Sim, Porque Ele é o maior mestre. com certeza. Ele é o maior mestre. E é através da tua experiência, Sim, né, que Ele vai transformar isso e para impactar outros que estão a passar pela mesma situação, para tu chegares lá. Eu já experienciei isso. Olha, vou-te contar isto que se passou comigo. E tu vais sair dessa e vais entender que é um processo. Sofia, sabes uma coisa? Não tem pessoas difíceis. Tem pessoas doentes. Tem pessoas traumatizadas, tem pessoas feridas, tem pessoas que há Sabes? traumas que a gente nem consegue explicar. Aquela pessoa é muito. Eu cresci ouvindo isso. Aquela pessoa é muito difícil. E eu falo para quem está lá em casa: se por algum momento tu ouviste essa frase, tu não és difícil, só é doente. Yeah. Só precisa de alguém que tenha paciência Para para curar cuidar as com o amor. feridas. É. Porque o amor, ele cura tudo. Eu fui curada com o amor de Deus. E não tinha chance. Olhavam para mim, eu era uma lixeira. Eu era toda arranhada, toda cortada, automutilada nos braços. Eu andava descalça pelas ruas de Vila Real. Quando eu comecei a entrar com Cristo, eu disse para o Senhor: Pai, tira-me desta cidade. Tira-me daqui. As pessoas não acreditam na minha mudança. Tira-me daqui. Leva-me para o outro lado. Honra-me longe daqui. Aí o Senhor falou assim para mim: Não. Eu primeiro vou te honrar aqui, depois eu levo-te para outro lugar, mas primeiro vou te honrar aqui.
porque é na terra em que tu foste ferida que tu tens que ser curada, não é? E nada é por acaso. Às Não, vezes a gente quer fisgar-se, porque a gente quer fugir. isto quer O fugir. ser humano é assim. Quando Deus vai lá e a tentar curar uma ferida da nossa alma, o que é que a gente faz? Recua. E quanto mais a gente recua, mais demorado é o processo. Pois é, porque é, é com aquelas pessoas que tu um dia viram-te daquela forma que Sim, vão ver-te de uma forma completamente diferente e restaurada. para glorificar a É Ele. através daqueles sítios que tu foste Sim, ferida que tu agora olhas sem dor sim, e que tu contas, olha, outrora, não é? Eu estava aqui perdida, mas agora fui alcançada. sim. E é sobre isso. Eu me lembro que eu fui mãe com 14 anos. E eu me lembro que eu punha a minha Ana aqui e eu ia pelas ruas de Vila Real de Santo António, emborcava os caixotes do lixo. É engraçado que sempre tinha alguma coisa para eu comer. Às vezes quem está lá em casa vai dizer assim, é doida, não concordo. Mas eu acredito que até nesses momentos Deus cuidava de mim. Amém. Deus não cuida, não alimenta as aves do céu, não veste os lírios do campo. E muitas vezes eu não tinha fome. E a minha filha não tinha fome pelas coisas que outras pessoas às vezes deitavam fora, que não tinham por que deitar. É. E foi isso que me alimentou durante muitos anos. Meu Deus, que lindo. E a filha que eu carregava aqui foi a filha que me foi retirada, porque a minha Ana foi dada para adoção. Ela ficou 1 ano e 8 meses em Faro. Longe de ti. Quando ela foi dada para adoção, eu disse: acabou, não vou conseguir. Mas eu consegui. Nessa altura não tinhas teto, era isso. Não tinhas. Estavas metido em drogas. Eu estava, porque a minha Ana não é filha do meu esposo, é do namorado que eu tive 6 anos com o pai da minha Ana. E eu sofria de violência doméstica, o ciclo se repetiu. Pois, Um dia a gente fala sobre isso. ok. Ciclos geracionais. É, Tem alguns é. na minha história. Eu acho que aí dá um tema muito agradável. Que há muitas pessoas lá em casa que passam por isso. A avó passou, a mãe passou e a filha agora está a passar. E agora, pastora, como é que eu saio disso? Primeiro precisa ter muita força de vontade. É. Porque aquilo que nos foi ensinado é aquele tipo de padrão. Sim. E por mais que a gente, nós aceitamos Cristo, agora vamos moldar a nossa mente a Cristo, mas isto é um processo diário, moldar a nossa mente a Cristo é um processo diário, não é um processo, Não é instantâneo. não é instantâneo e não é fixo. Ou seja, moldei hoje Constante. ser Não. para o resto da vida. Não, é constantemente. E se tu não fazes este processo constantemente, a nossa mente vai ao quê? Vai ao passado. Aquilo que reportou, aquilo que aprendeu no passado. Sim. E vai repetir os mesmos padrões. Eu vi-me a fazer algumas atitudes que o meu pai, que condenava o meu pai fazer connosco, não é? Porque foi muito duro, muito, muito duro mesmo na nossa educação. Até o ponto de a gente achar que ele não tinha amor por nós. Eu e a minha irmã mais velha sofremos um bocadinho com isso. A mais nova não. A mais nova já foi diferente, mas eu e a minha irmã mais velha temos algumas marcas muito grandes disso. E portanto, aquilo quase que volto ao passado para tentar fazer a mesma coisa aos meus filhos. E eu, ops, quando eu estou já a verbalizar a mesma coisa que o meu pai dizia, eu às vezes vem à minha consciência. Sim. Não é? Eu assim, espera lá, eu não posso condenar uma coisa e estar a fazer a mesma coisa Sim. que condenei ao outro, não é? E que me feriu tanto, Sim. e que me levou para um caminho que achava que não havia amor naquela parte, não é? Então eu preciso de moldar a minha mente e de voltar àquilo que o Senhor diz, Sim. porque ter 3 filhos é desafiante.
Ser mãe é desafiante. E acho que é o ministério mais desafiante, é ser aquilo que nós tentamos ser cá fora. É ser lá dentro, em Sim, casa, nas quatro paredes, com onde ninguém mais vê, porque não é? é aí nas quatro paredes que a gente é realmente quem nós somos. E E é aí é que a gente vai difícil. mostrar se as bases elas estão sendo desconstruídas ou se elas ainda estão construídas. Exatamente. E aí é que é difícil. Aí é difícil. Porque cá fora não é difícil. Agora lá dentro Agora lá dentro é que é é. muito desafiante. Muito desafiante É, mesmo. Mas Deus sempre cura também e faz o seu processo e quando a gente está menos bem e nos prostramos ao Senhor, porque estamos a orar, Ele nos leva a recortar aquele episódio sim, e nos leva a dizer, para lá, filha, tu neste momento, naquele episódio tal, tu não estiveste bem. Então tu precisas demonstrar Cristo aos teus filhos, porque sim, o maior exemplo não é aquilo que tu falas de Cristo para eles. O sim, maior exemplo é aquilo que tu praticas, não é? sim, Eles vão ver, não é? É o Cristo que há em ti. Para eles depois se aproximarem de Cristo e terem o Cristo de Deus, né? De uma sabe, forma única, né? Porque cada um tem a com sua certeza. revelação, Sim. não é? Sabes qual é a frase que me define hoje? Que eu até tenho lá no início do meu Instagram. Que não é o lugar que me define, mas aquilo que eu carrego. Então eu deixo para quem está lá em casa isso. Às vezes nós achamos que por nós virmos de uma família problemática, que nós vamos ter que ser problemáticos a vida inteira. É mentira. Achamos que porque a nossa família ela agiu no roubo, que eu vou viver também a minha vida inteira roubando. Mentira. Todos esses padrões é mentira, porque há um Deus que pode fazer tudo novo. E assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer também na vida de quem está a ouvir. E sempre nos lembrarmos que não é o lugar. Eu posso estar num lugar completamente horroroso, mas aquilo que eu carrego vai trazer algo para aquele lugar. Deus ainda continua a quebrar ciclos geracionais. Ainda. Próximo capítulo. Olha, muito obrigada por este momento Eu é que agradeço. e obrigada por partilhares a tua história e espero mesmo que nós sejamos curados de tudo aquilo que foi Em nome de reportado lá Jesus. atrás e que um dia possas também contar. Há muito mais para contar Há aí. muito mais. Há muito mais. Mas será para uma próxima, quando for oportuno e quando o Espírito Santo te incomodar para o fazer. Porque Sim. eu sei que nada do que a gente passa é para nos guardar para si, para nós Sim. próprios. É sempre para curar outras vidas. Sim, eu creio. Amém? Amém. Muito obrigada. Deus abençoe a todos e este foi mais um episódio do podcast Cultura em Chamas.